Beleza, eu já estou aqui então com o After aberto, eu já tenho o projeto aqui feito. Então a primeira coisa que a gente faz é clicar aqui no Shape Layer, a gente vai usar um quadrado. Só deixa eu ajustar aqui o tamanho dele. Vamos colocar então 800 por 250 e colocar ele redondinho. Então depois disso a gente vai criar o nosso Displacement Map, que basicamente é o que vai fazer com que o fundo seja distorcido como se fosse um Liquid Glass. Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é um ajuste de camada de estilo, que é o Inner Glow. Opa, Inner Glow não. Inner Shadow. Com isso a gente pode ver que tem um shadowzinho aqui, né, uma sombrinha. Então a gente vai zerar a distância e aumentar o size e aumentar o choke, que vai fazer com que aonde tem a parte preta ele vai distorcer diferente de onde tem a parte branca. Então, onde tem essa transição aqui, o degradê, ele vai fazer essa transição de distorção. Só que o branco, ele vai ficar exatamente igual no fundo. Então, eu vou modificar a parte branca aqui por um cinza, que daí ele vai dar uma diferença de textura, de profundidade para o fundo. Também o que dá pra fazer, ao invés de deixar chapado aqui, é botar um Linear Gradient, que daí onde tem essa diferença de cor, de tonalidade, ele vai dar uma diferença na... Deixa eu puxar aqui também para um cinza, e aqui um pouquinho mais escuro. Então aqui ele vai dar uma diferença também na distorção. Então depois desse aqui, o que a gente vai fazer, a gente vai criar um que a gente vai controlar tudo, que vai se chamar Shape. Botar as cores diferentes aqui pra gente não se perder. Agora a gente abre aqui as propriedades do retângulo de todos os dois shapes, né? E a gente vai linkar eles para que tudo que for modificado no de cima vai ser modificado no de baixo. Então vamos linkar o size, linkar o position e linkar o roundness. Também vamos selecionar tudo aqui, apertar U para recolher e Shift P, Shift S e E. Aí ele vai abrir tudo junto e a gente consegue linkar de uma forma mais fácil todos os parâmetros. Agora quando eu seleciono, ele move os dois junto, porque eles estão linkados. Então esse shape aqui, para a gente conseguir selecionar ele sem ver as cores, né, a gente bota aqui tudo em nome. Daí ele só vai ficar aqui aparente pro clique. Opa. Então agora o próximo passo é a gente criar a nossa camada de ajuste, que eu vou renomear para Mask. Então eu vou duplicar e a gente vai criar a nossa camada de ajuste do Displacement. Então eu vou botar só Displacement, vou adicionar a camada de ajuste para que só os efeitos que forem aplicados nela, ele vai aplicar só dentro do shape, ele não vai aplicar nesse quadradinho, porque se eu vou fazer um exemplo aqui, botar o Gaussian aqui, aqui ele só está dentro do shape. Se eu desmarcar isso aqui, ele vai aplicar no lado de fora também. Ele vai aplicar em toda a máscara, né? Agora aqui só a parte de dentro, beleza. E o que a gente vai precisar para fazer esse efeito, basicamente, é o Displacement Map. Que aqui ele faz a distorção, né? Aqui, como ele está selecionado o próprio canal que eu estou utilizando, ele vai utilizar o que tiver atrás, que no caso é esse daqui. Como eu quero utilizar a nossa máscara que a gente fez para fazer a distorção, eu seleciono aqui a máscara. E aqui a gente consegue modificar a distorção conforme aquela máscara. De novo, onde é preto vai ter a distorção, onde é branco não vai ter a distorção. Por isso que eu fiz um cinza em vez de um branco para não ficar igual aqui. Basicamente é esse o efeito do Liquid Glass. Tá, agora então o que a gente vai fazer é adicionar as luzes, né, as firulas. Então a gente duplica esse Displacement Map, que ele já está linkado, a gente não pode duplicar o shape, porque senão ele vai perder o link. A gente tem que fazer tudo de novo, é mais fácil só duplicar esse. Aí, claro, ele vai aplicar o Displacement Map pela segunda vez, a gente exclui aqui e vai ficar só o gradiente. Aí agora a gente vem aqui e exclui o mapa de gradiente. Com isso a gente vem aqui e adiciona os efeitos de luzes, que no caso a gente pode usar aqui o nativo, que é o Glass, e modificando aqui os parâmetros que a gente vai querer que ele pareça com
com um glass em si, né? Então aqui a gente pode botar em 0. Aqui a gente deixa em 0, displacement em 0 para ele não sobressair aqui. E aqui a gente modifica como que a gente vai querer essa iluminação. Eu vou botar ele mais alto e aqui vou botar 50 também, porque daí se eu boto 50 de altura e 50 de softness, ele faz uma curva redonda, né? Porque se eu fazer em 0, ele vai ficar reto, vai ser diferente, então não vai ter o efeito de luz que a gente quer. Aqui então a gente controla a luz conforme a luz do ambiente, né, que a gente está usando. Aqui a luz está vindo da esquerda, então eu vou manter assim. Agora aqui em shading eu acho que não precisa mudar muita coisa a não ser o metal. Eu vou deixar agora em preto aqui, em cinza na verdade, e vou aplicar um edge, um screen fica bom. Aí com isso eu venho aqui e modifico para light o nome, coloco aqui no displacement map e ajuste de camada. Esse então é basicamente o efeito. Aí a gente vai adicionar também as bordas, porque ele tem umas bordinhas aqui onde ele mostra a luz que incide sobre ele, né? A gente vai botar um linear, a gente vai usar o mesmo esquema de efeito na camada, para ele pegar somente os pontos claros. Então a gente vai ajustar aqui a luz conforme a incidência da cena. Basicamente aqui. Vamos diminuir para uns 5. Adicionar um screen. E é isso. Aí agora aqui a gente consegue modificar, animar ela, né? Modificando o shape. Todo objeto que a gente botar abaixo já vai estar sofrendo a deformação das camadas que a gente fez. Dá para mudar a cor do fundo também, a gente pode botar um fio, botar em 25%, opa, não é aqui, 1000, desculpas, tritone, a gente pode botar as cores aqui diferentes também, né, é um vidro mais vermelho, aí vem aqui e muda o vermelho, né? Aí vai da criatividade de cada um, de como que vai ser utilizado cada etapa dessa, né? Aí pode ajustar aqui conforme for a necessidade. E de novo, também pega o mesmo efeito. E é basicamente esse o efeito. Então, ele é bem simples de fazer, é basicamente com 4 camadas. 3 camadas de ajuste e uma camada de controle, né? Então, e é esse o efeito. Claro, aí depois a gente pode modificar de várias formas. E vai da criatividade de cada um de como vai ser aplicado esse efeito.